Ok, pessoal, tudo bom? Vamos lá. No vídeo passado a gente falou sobre espaços afins do RN. Agora vamos falar um pouco sobre subespaços vetoriais do RN, tá? Um subespaço vetorial. O que é um subespaço vetorial, né? Do RN? Um subespaço vetorial a gente também chama de subespaço linear, também é chamado de subespaço linear. Um subespaço vetorial ou linear, ou subespaço linear também, chamado subespaço linear do RN, de RN, né? Um é um subespaço afim de RN. É um subespaço afim de RN que passa pela origem. Somente. Que passa. Vou pegar aqui. Que passa pela origem. E é isso. Isso é um subespaço vetorial. Um subespaço vetorial a gente pode chamar, muitas vezes é chamado de subespaço. É um subespaço do RN. Quando eu falo, toda vez que eu falar que é um subespaço do RN, um subespaço, eu quero dizer o que é um subespaço vetorial, tá? Eu vou demonstrar que essa definição de subespaço vetorial, ela é equivalente a essa aqui, ó. Seja S, deixa eu colocar aqui como uma proposição. Isso é a proposição 3, né? Proposição 3. Seja S um subconjunto do RN. S é um subespaço vetorial de RN se e somente se essas três condições forem satisfeitas. Deixa eu escrever aqui. Se as seguintes condições forem satisfeitas, tá? Condição 1, o zero pertence, se o zero pertence a S, tá? Condição 2, se V pertence a S e K é um número real, é um escalar, né? Então, K vezes V pertence a S. E condição 3. Se U e V pertencem a S, então U mais V também pertence a S. Essas três condições têm que ser satisfeitas. Se essas condições forem satisfeitas, então S é um subespaço vetorial. E se S é um subespaço vetorial, essas três condições são satisfeitas, tá? Vamos demonstrar isso aqui. Vou mostrar que isso aqui é verdade.
aqui, demonstração. Vamos demonstrar que isso aqui é verdade. A gente tem que demonstrar duas coisas. Lembra que isso aqui, a condição é se e somente se. Então, se as condições... Primeiro vem o se. Então, se essas condições forem satisfeitas, então S é um subespaço vetorial. E S é um subespaço vetorial somente se essas condições são satisfeitas, tá? Então, tem que provar as duas coisas. Tem que provar o se as condições forem satisfeitas e o somente se as condições forem satisfeitas. Vamos primeiro provar o se, tá? Então, eu vou provar que se essas condições forem satisfeitas, então S é um subespaço vetorial. Vamos primeiro provar. Vamos provar primeiro que se as condições 1, 2 e 3 forem satisfeitas, então S é um subespaço vetorial de Rn, tá? Vamos lá, vamos supor que as condições são satisfeitas. A gente vai pegar essa hipótese, a nossa hipótese vai ser as condições 1, 2 e 3 são satisfeitas e a gente vai chegar à conclusão, deve chegar à conclusão de que S é um subespaço vetorial. Ou seja, S é um subespaço afim que passa pela origem. A parte do passa pela origem já está meio que satisfeita, porque a condição 1 diz que a origem, o vetor nulo, faz parte de S. O vetor nulo faz parte de S, então basta mostrar... A primeira condição já diz que o vetor nulo pertence a S. A origem pertence a S. Então basta mostrar agora que S é um subespaço afim. Ou seja, a gente vai mostrar aqui, se a gente pegar dois elementos distintos de S, então a reta que passa por esses dois elementos, por esses dois pontos, está contida em S, tá? Primeiro, eu vou escrever aqui. A condição 1, a condição 1 garante que o vetor nulo pertence a S, ou seja, S passa pela origem. Então, para mostrar que S é um subespaço vetorial, basta mostrar que S é um subespaço afim. É um subespaço afim, tá? Que é um subespaço afim que passa pela origem. Então, é um subespaço vetorial. Então, vamos mostrar que S é um subespaço afim. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu pego dois pontos quaisquer de S, ou seja, posso pegar, por exemplo, U e V. Dados sejam... Bem, fica claro que se eu não tiver dois pontos distintos, então o único ponto tem que... Se eu não tiver dois pontos distintos em S, se não existirem dois pontos distintos em S, só tem um único... S só tem uma única
único elemento, que é o vetor nulo. Tá? O vetor nulo é um espaço afim que é um subespaço vetorial. Porque um subespaço afim, que é um conjunto unitário, né? Que contém o vetor nulo, que o único elemento é o vetor nulo. Tá? Então, se ele só tiver o vetor nulo, então ele já é um subespaço vetorial. Se ele tiver mais de um elemento, ou seja, primeiro deixa eu escrever isso que eu acabei de falar. Se S tiver um único elemento, S é um subespaço vetorial. É um subespaço afim, né? Subespaço afim. Ele não pode ser o conjunto vazio, porque ele precisa ter pelo menos um elemento, tá? Que é o vetor nulo. S é um subespaço afim. E aí tá ok. Afim, que tem o vetor nulo, então é um subespaço vetorial. Se ele tiver mais de um elemento, se S tiver mais de um elemento, sejam U e V elementos distintos de S. A gente vai demonstrar agora que a reta que passa por U e V, que corta U e V, está contida em S. Tá? E aí S é um subespaço afim, logo, que tem um vetor nulo, logo é um subespaço vetorial. Vamos lá. Vamos mostrar que posso pegar U mais T vezes V menos U pertence a S para todo T real. A gente quer mostrar isso aí. Tá? Vamos lá. Primeiro, se U e V pertencem a S, então V menos U pertence a S. Se U e V pertencem a S, então vamos lá. Deixa eu fazer por partes aqui. Eu sei que U pertence a S, então menos U vezes U também pertence a S. Como U pertence a S, menos 1 vezes U pertence a S. Tá? Como V também pertence a S, como V pertence a S também, V mais menos 1 vezes U pertence a S e V pertence a S. Então a soma dos dois pertence a S. Então a soma desse cara com esse cara aqui pertence a S. Tá? Deixa eu falei numa aula passada que isso aqui é igual a V menos U, né? V menos U pertence a S. Então mostrei que se U e V pertencem a S, então V menos U pertencem a S. Mas se V menos U pertence a S, se V menos U pertence a S, então qualquer múltiplo desse vetor também pertence a S. Entendeu? Qualquer T vezes V menos U também pertence a S. Então T
vezes V menos U pertence a S. Tá? Para qualquer T. Para qualquer T real. Mas se T vezes V menos U pertence a S, então e U pertence a S também, então U mais... Aí que a gente chega à conclusão, né? Como T vezes V menos U pertence a S, então... E U pertence a S, então se eu somar as duas coisas, também vai pertencer. Então, U mais T vezes V menos U pertence a S. Pronto, para qualquer valor T. Para qualquer valor de T real, né? Pronto. Então eu mostrei. E U mais T vezes V menos U são os pontos da reta, né? Que liga U e V. Está demonstrado. Então o que a gente fez aqui? A gente demonstrou que se essas três condições valem, então S... Essas três condições valem para um subconjunto S do Rn. Então S é um espaço vetorial. Agora a gente vai mostrar o contrário. Vai mostrar que se S é um espaço vetorial, então essas três condições valem. Tá? Vamos agora mostrar o somente si, né? A gente mostrou o si, vamos mostrar o somente si. Vamos agora mostrar que... Vamos mostrar a recíproca. Que se S dentro de Rn é um subespaço vetorial, então valem as condições 1, 2 e 3. Bem, se esse S é um espaço vetorial, a condição 1 vale por inércia, vale pela definição, né? Vamos mostrar que cada condição vale. Condição 1. Pela definição, vale por definição. Lembrando que a definição de um subespaço vetorial é um subespaço afim que passa pela origem, ou seja, que possui o vetor nulo. A condição 1 é justamente essa. Tem que passar pelo vetor nulo. Vamos mostrar que a condição 2 vale. Vamos mostrar que a condição 2 vale. Condição 2. Qual é a condição do 2 mesmo? Sim. Tá. Vamos fazer o seguinte. Se S é um subespaço vetorial, então a origem faz parte dele, ou seja, ele passa pela origem. S passa pela origem. Tá? Isso aqui é um fato, por definição, porque ele é um subespaço vetorial. Ele tem que passar pela origem. Vamos supor que V... Suponhamos
que V diferente de zero, que V pertence a S, e V diferente do vetor nulo. Tá? Existe um V que é diferente do vetor nulo. Bem, S só possui o vetor nulo, naturalmente ele é um subespaço vetorial. Porque, de fato, vale aquela coisa. Ele é um subespaço, um subespaço afim, porque ele é unitário e que contém um vetor nulo. Ele contém um vetor nulo por definição. Se ele tiver só um elemento, esse elemento tem que ser o vetor nulo. Ponto. Agora, se ele tiver mais elementos, se ele tiver um V que não é o vetor nulo, aí a gente vai mostrar que K vezes V também pertence a ele. De fato, se S é um subespaço vetorial, então a reta que passa pela origem e por V a reta que passa pela origem e por V ela está contida em S. Assim, a reta que passa pela origem por 0 e por V, pelo vetor nulo e por V, está contida em S. Está contida em S. Assim, assim não, assim tem muito assim, tem um assim. Logo, pegar qual é a reta que tá aqui, que passa por 0 e por V, 0 mais, pegar aqui, sei lá, K, um K real, vezes V menos 0 pertence a S para todo K. Para todo K real. Está demonstrado, né? Então, é só desenvolver isso aqui. Aí 0 mais qualquer coisa, a gente sabe que 0 mais qualquer vetor, o 0 é o elemento neutro da soma de vetores, né? O vetor nulo é o elemento neutro da soma de vetores. Então isso aqui, então 0 mais K vezes V menos 0, que é igual a K vezes V, pertence a S. Para todo K, pertencente aos reais. Esse Azinho ao contrário significa para todo, tá? Para todo K, pertencente aos reais. Muito bem, então está demonstrado, né? Ok. A gente mostrou que se S é um subespaço vetorial, então, e dado V, então a condição 2 vale, ou seja, se V pertence a S, K pertence aos reais, então K vezes V pertence a S. Falta a condição 3. Vamos para a condição 3. Condição 3. Novamente, nossa hipótese é que S é um subespaço vetorial, ou seja, S é um subespaço afim que passa pela origem. Tá? Então vamos supor sejam U e V pertencentes a S. S é um subespaço vetorial. Aí vai mostrar que U mais V pertence a S também. Como S é um subespaço afim, todo subespaço vetorial é um subespaço afim, então o vetor que passa por U e V está contido em S. Então, U mais T vezes V menos U pertence a S para todo T real. Tá? Em particular, se é para todo T real, então em particular, se eu fizer T igual ao meio, em particular, deixa eu subir aqui, para T igual a 1 meio, a gente tem que U mais 1 meio vezes V menos U
pertence a S. Logo, quando a gente faz essa continha, a gente tem U mais 1 meio de V menos 1 meio de V. Só que aí fica U menos 1 meio de V, que é 1 meio de V. Então, aí fica U mais V sobre 2. 1 meio de 1 mais V. Pertence a S. Que é só abrir essa continha aqui, tá? Então, a gente tem U mais V sobre 2, que é 1 meio vezes 1 mais V. Tá? Isso aqui significa 1 meio vezes 1 mais V. 1 meio vezes U mais V, tá? Isso aí pertence a S, tá? Isso aqui eu segui a conclusão, eu segui essa conclusão porque S é um subespaço afim. Agora, como ele também é um subespaço vetorial, a gente mostrou que a condição 2 vale, como S é um subespaço vetorial, a gente acabou de mostrar que vale a condição 2. Então, vale a condição 2. Ou seja, K vezes esse cara, qualquer valor de K, pertence a S. Deixa eu escrever aqui. K vezes U mais V sobre 2 pertence a S. Agora eu vou dar um K específico. Em particular, se K for igual a 2, se K for igual a 2, deixa eu apagar aqui. Eu escrevi um meio de novo. Mas se K for igual a 2, então a gente obtém que 2 vezes 1 meio dá 1. Então a gente obtém que U mais V pertence a S. Como queríamos demonstrar. E acabou. Acabou a demonstração. Então a gente demonstrou que esse é um subespaço vetorial se e somente se essas três condições valem. A gente vai usar essas condições porque muitas vezes é mais fácil demonstrar coisas sobre subespaços vetoriais usando essa segunda definição, com essas três condições, do que usando simplesmente que é um subespaço vetorial, um subespaço afim que passa pela origem, tá? Às vezes não, às vezes dá para mostrar que isso, às vezes é mais fácil provar coisas usando a primeira definição e às vezes é mais fácil usar. O fato é que essas duas definições são equivalentes, tá? O fato é que essas duas definições são equivalentes. Bom, muito bem. Acho que tá bom. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre como espaços vetoriais e espaços afins se relacionam, tá? Eu posso escrever um subespaço afim de uma certa forma usando subespaços vetoriais, tá bom? Acho que tá bom por hoje. Tchau, tchau.